Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu sou o Karim Feres, como vocês sabem, na verdade, Karim Feres, de origem libanesa. E hoje estou com o co-host, Luiz Pablo, seja bem-vindo. Obrigado, meu querido. O Luiz já esteve aqui, já deu sua entrevista e hoje será o meu co-host com convidados especialíssimos. E, na verdade, eu vou pedir para vocês verificarem se vocês estão inscritos no nosso canal. Se não tiverem, clica aí no YouTube, inscrever-se, aí você vai estar efetivamente inscrito. Bom, sem mais delongas, vou receber o convidadíssimo de hoje, que é o Sheik Rodrigo Jalul. Seja bem-vindo, Sheik. Olá, muito obrigado, Pablo, obrigado, Karim, obrigado pelo convite, uma honra. Nós que agradecemos a sua presença, a gente sabe que você é muito requisitado, está sempre correndo, fazendo inúmeras atividades e então agradecemos a sua presença aqui. Você viu que eu pronunciei bem o meu nome, Karim Feres, e o seu, Rodrigo Jalul. Jalul, certíssimo. Então, muito bom. E, Rodrigo, sem mais delongas, eu queria saber como que você é o primeiro, vamos apresentar direito, o primeiro sheik brasileiro, porque tem outros aqui, mas de outras origens, que não nascidos no Brasil. Sim, eu tenho origem libanesa por parte de pai, né? Sim, seus ascendentes, seus avós. Exato, né? Vieram do Líbano para cá em 68 e por parte da minha mãe são espanhóis, né? Então nasci em uma família bem diversa, né? Uma parte dos espanhóis que eram católicos e circenses, e da parte dos libaneses que eram muçulmanos de origem sunita, né? Que há duas vertentes importantes dentro do Islã, muçulmano sunita e comerciantes, né? E naquela época eram mascates que falavam, né? Faziam móveis e saíam vendendo. Exatamente, como os meus avós paternos também, meu avô paterno, Youssef Feres. Mas você mencionou já uma coisa curiosa, circense, de origem circense, quer dizer, da parte da sua mãe? Era um circense, meu avô, ele tinha um circo, chamava Universal, né? E eu cresci praticamente mais no ambiente com a família da minha mãe materna, né? No circo, do que com a família do meu pai no comércio, os libaneses, né? E eu peguei uma época ainda que o circo estava no auge, né? Que ainda estava na fase da Vovó Mafalda, do Bozo, dos Trapalhões, do Sérgio Malandro. Então era aquela fase que o circo era a porta de entrada para a televisão, né? Nem todo mundo tinha acesso à TV antigamente, então grande parte dos artistas ou do pessoal que trabalha na TV hoje teve passagem pelo circo, né? Então o circo era uma arte muito importante, ainda é hoje, mas um pouco desvalorizada, na minha opinião. Mas naquela época a porta de entrada para a TV, ou para quem quisesse ser artista, era o circo. Ali você tem que saber cantar, dançar, ser ator, fazer o povo rir, emocionar, então tudo era ali, é um grande teatro, né? Verdade. Hoje está tendo uma busca sobre essa, né, sobre o circo, as origens, buscar esses artistas, palhaços, está tendo uma busca lá atrás e para revalorizar esse tipo de arte que é maravilhosa. Precisa ser bem trabalhado, né? Porque a juventude hoje, a diversão da juventude hoje é outra, né? Eu gosto de circo até hoje, eu cresci nessa parte mágica, né? Do Papai Noel, no Natal e do circo, do artista. Já o meu sobrinho, por exemplo, não tem essa atração. Então, levar ele num circo é uma atividade chata, né? Então, por quê? Porque a molecada hoje se diverte com outras coisas. Então, teria que ser feito... Tudo é um trabalho de geração, né? Não se escutava funk antigamente. Exato. Aí começou aquela onda de bonde do Tigrão até o funk chegar onde chegou. Uma observação legal é que, por exemplo, assim, eu acompanho muito essa coisa do circo também, e eu vejo que as cidades mais do interior, elas estão voltando com a questão do circo escola, né? Então tem muito o circo escola nas escolas do interior. Então tem uma movimentação assim para fazer com que esses jovens, com que esses adolescentes fiquem no circo escola, que aprendam alguma função, e tem várias atividades dentro do circo. E aí vem uma pergunta. Nessa tua experiência dentro do circo, o que exatamente assim? Porque assim, a gente sabe que as famílias circense sempre vão direcionando quem acaba nascendo ali dentro, quem acaba para alguma isso vai ser uma malabarista. O que exatamente você? Meu avô tentou de tudo. Né? Meu avô não gostava muito de arte no ar, que ele tinha medo de dar um acidente e tudo, né?
Mas meu avô tentou rally rola, meu avô tentou mágica, tentou me ensinar de tudo. E ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? E no final, eu me tornei palhaço. Né? Olha, Quando eu era bacana. pequeno, eu era um palhacinho. Né? Que legal. E como chamava? Tinha Ah, um nome? Tinha uma... Na verdade, Geralmente são nomes... Na verdade... Nomes malucos, tipo Tirolipa, uns nomes que ninguém hoje em dia Não, né, que era um ninguém mais nome, lembra. era um nome horrível. Porque Faço foi um ideia. palhaço que pegou e tirou sarro de mim uma vez. Esse nome ficou diarreia. Nossa! E aí... Você já tinha contado isso? Não, Eu- o nome não, nunca né? contei, porque Olha aí que legal, em Mas foi primeira mão. foi por causa de uma pessoa conhecida, né, que queria usar o banheiro e eu tava no banheiro e como eu demorei, ela falou, deve estar com diarreia, né, e aí ficava Rodrigo Di e não terminava a frase. E aí o povo no circo como não sabia da história, né, então... Rodrigo Boa. Di... Não E aí você entrava lá. ele não terminava Agora- o nome, né? Agora entendi E eu- por que ele não seguiu a... E eu morria né? de medo dele falar no Toda meio do vez, né? espetáculo, né? E aí eu peguei essa parte do circo, né? Passamos até a última fase que meu avô já tinha uma empresa, não trabalhava com circo. E aí ele fez sociedade com o Marquinhos, o falecido Marquinhos, que trabalhava na Rede TV nas pegadinhas do João Kleber. O sim. Marquinhos, e hoje a Valquíria tá lá também. Que ele fazia que, rapaz, né? Ficou bem famoso ali com as pegadinhas do João Kleber. E meu avô fez sociedade com o Marquinhos. Então ele já tinha um circo chamado Bandeirantes. Então meu avô cedeu a lona, o circo, todos os recursos, né? E ele morava no circo. E a gente trabalhava de quinta a domingo à noite no circo. E aí meu avô compra a fantasia dos Bananas de Pijama, que estava em alta na época no SBT. E aí meu avô mostra na televisão e fala, ó, isso daqui, vocês têm que imitar isso daqui, tem que ser igual. Meu avô era muito exigente, né? Então eu, minhas tias, minha irmã mais velha, a gente ensaiava para sair igual os Bananas de Pijama. E aí nós fazíamos, além da parte do show que minhas tias... a minha avó era contorcionista, a minha outra tia, ela andava no monociclo, a outra minha tia fazia tranca chinesa, o meu outro tio era palhaço, então a malabarista, então os Bananas de Pijama vinha como segunda parte do show, que a criançada vinha, excursão de escola, para assistir os Bananas de Pijama. Claro. Então a gente participou, fizemos essas atrações do Banana de Pijama e encerra esse ciclo do circo na família, né? Em quanto Muito tempo legal. foi isso? Quanto tempo durou esse ciclo aí de você fazendo bananas com circo? O auge dos Bananas de Pijama agora de ano, eu não recordo qual foi o auge dos Bananas de Pijama na televisão. Não, você ficou Né, fazendo mas- quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Os Bananas de Pijama, É. acho que deve ter durado uns 2 anos essa pô, onda. sim, muito Porque é por Muito onda, tempo. né? Você acha muito? Porque Muito. ficou- não é muito, Pra você uma ficar vida. fazendo um personagem Uma dentro de uma fantasia Não, daquela é mas- muito tempo. Mas as pessoas muito que fazem castigo. circo passam viajando e passam 30 anos Mas o fazendo Banana de Pijama era uma coisa ciclo temporária na TV. Então você tem que acompanhar o que o sucesso, Uma né? o tendência. sucesso da TV. Quando começou a cair, Quando vocês começou, pararam aí de depois fazer. veio aquele negócio de Pokémon, aí já outras pessoas compravam, montavam as fantasias do Pokémon, Certo. do Pikachu e faziam. Não dava pra adaptar Né? a As fantasia dos tendências. bananas de pijama. Então aí já não dava pra manter porque era uma coisa já falida. A Sim, molecada já sim. parou de ver na televisão Sim, Banana de sim. Pijama, começou a assistir outro tipo de programação. E deixa eu te perguntar, seu pai é feirante? Meu pai é adotivo, né? Meu pai de sangue já faleceu, libanês. Era comerciante, ele tinha uma lanchonete grande na Praça da Toco, na Vila Matilde. Na época que tinha uma Toco, que era uma danceteria muito famosa. Super famosa. Tinha uma meu- Toco, uma A coisa Toco, assim, não era? a Toco. E meu pai tinha uma lanchonete grande ali na Praça da Toco, né? Meu pai faleceu de infarto, né? E o meu pai é adotivo, que também de pequeno, depois que termina a fase do circo, e minha mãe e meu pai mora perto do Shopping Aricanduva, eu vou trabalhar na feira, né? Com esse meu pai adotivo, que era amigo do meu pai já de longa data e tudo, né? E ele é feirante, e eu cresci depois na feira, trabalhando na feira também era outra experiência diferente, né? Porque você está acostumado num palco, então você não tem timidez, você fala com o público. Mas depois você vai para a feira, aí já é outra sensação diferente, né? Depois, futuramente, aí trabalhei com uma tia minha na rua Santa Efigênia, eles têm loja lá da parte do meu pai, e era outra experiência, era outro público, então cada lugar que eu passei era uma coisa diferente, né? Então, lidar com o público
é algo muito delicado e cada lugar que você passar nunca vai ser a mesma coisa, né? Por mais que o cara que vai assistir no circo, vá na feira ou vá comprar um eletrônico na Santa Efigênia seja o mesmo cara, parece que o ambiente muda o personagem, né? Verdade. E a gente tem que se adaptar e se atualizar para poder, aonde tiver, poder servir. Muito interessante tudo, claro que é a sua infância. Agora, eu quero saber efetivamente como você foi parar no Islã. Antes de ser sheik, como você foi parar no Islã? Então, eu sempre tive algumas dúvidas dentro do cristianismo, né? Com relação à Trindade, com relação a Deus ser o próprio Jesus, ou Jesus é um profeta, ou ele é Deus. E eu nunca encontrei resposta dentro no meio dos padres da paróquia que a gente frequentava, minha mãe levava a gente. Então, isso daí me gerou muitas dúvidas, na verdade, né? Então, eu sempre tive um hábito que eu tenho até hoje, que é à noite, antes de dormir, conversar com Deus, que isso minha avó ensinava, minha mãe também fazia, e então toda noite antes de dormir conversar com Deus, né? E aí eu falava pra minha mãe, mas eu tenho que falar com Deus ou com Jesus, né? E minha mãe falava, é a mesma coisa. E eu falava, mas se é a mesma coisa, por que não chama de uma coisa só? E minha mãe falava, moleque, cala a boca, tem que faz Os tua oração, dogmas, né? Os dogmas... É que minha mãe não sabia explicar, coitada, Então né? ela fala, cala a boca e faz assim que eu tô te falando. Desse jeito, Então, E o não saber explicar gera incógnitas. E aí instiga a curiosidade da gente de buscar ainda mais criança, a nossa né? verdade. Ainda né? mais criança. Ainda mais Isso criança, mesmo. se você não tiver a mentalidade dela e saber explicar de uma forma que ela entenda para convencê-la, ela pode até não concordar, mas ela não fala nada, mas ela vai buscar em alguma outra... Às vezes você olha o teu moleque com 16, 17 anos e fala, meu, de onde esse moleque tirou a ideia de ir procurar isso nesse lugar? E na verdade não é, alguma coisa da passagem da infância que ficou mal explicada, e se aquilo tiver uma importância para aquela pessoa, como a questão religiosa de Deus, para mim era uma questão importante, e minha mãe talvez não levou tão a sério a ponto, ou não tinha o conhecimento, obviamente, de saber me explicar. Então foi algo que quando eu tive em torno dos 16 anos, me gerou uma curiosidade, eu já estava trabalhando na Rua Santa Efigênia, de falar, eu vou olhar como que é a religião da família do meu pai. Né? Então aí que eu vou... Você sabia que a família do seu pai toda era muçulmana? Sim. Então aí eu vou até a Mesquita do Brás, e aí eu começo a entender no decorrer do tempo muitas das questões que eu não conseguia entender dentro do cristianismo, que era mais ligado ao emocional e não ao racional, né? Eu encontrei no islamismo. Né? A questão de entender que Jesus é um profeta, de que ele está vivo e ele volta no fim dos tempos. Então, para mim, isso foi um fato importante, porque eu tinha uma crença muito grande em Jesus. Então, eu falei, se eu ficar muçulmano, eu apago Jesus da minha história? Então, eu não ia me converter ao islamismo, eu não ia seguir o islamismo, porque eu tinha um sentimento muito grande... Por Jesus. Por Jesus. Eu cresci com isso. Entendi. E aí, quando eu vejo no islamismo que Jesus ele é um profeta, indicado por Deus para orientar, guiar a humanidade. Os milagres dele não eram anulados, a figura dele não era anulada, era o cara que ressuscita o morto, cura o leproso, tinha a mesma misericórdia e carinho pela humanidade e pela vida. Porém, ele era o profeta, ele não era o próprio Deus. Então Deus estava no lugar dele e Jesus no lugar dele, né? E Jesus é mais interessante que Jesus estava vivo, segundo o Islã, e volta no fim dos tempos. Então todo muçulmano aguardava a volta de Jesus. Então isso foi um fator que teve um peso muito grande para mim aceitar o Islã, porque eu falei, eu não estou desacreditando de nada, porque como cristão eu também espero a volta de Jesus. Tá acrescentando. Então estou acrescentando, na verdade, e entendendo melhor algumas coisas, porque o islamismo tem muito lado racional também. Mas deixa eu te perguntar coisas práticas, assim. Você falou, eu vou lá na Mesquita do Brás. E aí? Você foi? Eu fui, o sheik falava só árabe, dependia de alguém traduzir. Então, Aula traduzida é uma coisa chata pra caramba, porque a pessoa não tem a nossa cultura, então às vezes a pessoa não é maldade. Ela interpreta do jeito dela. Do jeito dela, sem entender a nossa cultura. Exato. Então, e através da tradução que se perde mais ainda, Isso. né? Então era uma coisa E aí? chata. E até eu entender, na verdade, que eu julgava mal, eu falava, o sheik que está na mesquita libanesa, ele não tem um compromisso com os brasileiros. O que vem fazer no Brasil? Sai do Líbano, vem para cá para pregar em árabe? E não se interessa em aprender português? Então, mas espera aí, isso você não teve no primeiro dia. Não, Então. Isso daí foi desenvolvendo porque eu via que o quê? De sábado era um dia que tinha aula para brasileiro, com a pessoa que traduzia.
às vezes o sheik não aparecia. Então juntava um grupo de 20 brasileiros ali querendo conhecer o Islã, e às vezes o sheik estava na casa de algum amigo, estava em algum compromisso fora, Simplesmente e ia. não aparecia. E a gente ficava lá se confraternizando, só batendo papo entre a gente, mas não aprendia nada. Não evoluía nessa jornada espiritual. Quantas vezes você foi? Então- É difícil dizer assim quantas vezes, mas quanto tempo ou quantas vezes você foi até você. Porque assim, você foi, era em árabe, você não fala árabe. Eu não Eu falava. falo um pouquinho, mas mas... não falava na época. Não. Na Falava época, bem não. pouco, bem pouquinho. Mas falava bem pouquinho árabe e libanês, mas não a ponto de entender tudo que Entender, ele falava ou de me expressar tudo que eu precisava falar. Então, dependia do tradutor, óbvio, ali, né? Então, havia um compromisso nosso de querer conhecer a religião, mas o líder não tinha esse compromisso. Então, eu comecei a fazer muita crítica dentro da religião. Sim. Porque a gente quer aprender e quem deveria ensinar não se interessa pela gente. E um amigo meu libanês pegou e falou: para de ser chato, por que você não vai estudar? Ensina o teu povo, já que você acha que é tão importante para você. Mas libanês é brasileiro. Libanês mesmo, né? Ele era o tradutor do sheik. Era o tradutor. Ele chama Abdallah. E ele falou pra mim: você é chato, você fica criticando. Não... Ele tem muito essas coisas. Em vez de você criticar, faz Vai algo lá. melhor. É. Né? E aí, com o passar do tempo, eu fui entender que, na verdade, é assim: a gente tem uma comunidade libanesa muito grande e há uma preocupação por parte dos pais para... Diz desculpa te interromper, mas diz que é a maior do mundo, né? Mais do que no próprio Líbano. Ah, sim, a comunidade Libanesa. libanesa No que vive no Brasil, ela, entre os libaneses e descendentes, É ela é maior do que a população do do Líbano, né? Isso daí é um fato, né? O Brasil concentra a maior comunidade libanesa do mundo, né? E aqui, só aqui, de 3, 2 Dois são. só, Dois então. são. Em qualquer esquina tem muita gente que perdeu a identidade, às vezes é até descendente de libanês e não sabe, né? Às vezes tem sobrenome árabe, mas nem sabe. Tem muita, já vi muita gente com... Eu sabia de uma comunidade muito grande em Foz do Iguaçu. Eu não sei se ainda mantém por conta dessa relação Paraguai, Foz do Iguaçu, Tem. Argentina. Foz do Iguaçu, Curitiba e São Paulo são onde São tá... as maiores, né? São as maiores, As onde maiores tem a maior concentrações. concentrações, né? Mas a São Paulo ainda deixa de ser a maior de todas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi assim, agora já partindo lá para tua ida para a tua... Pro Irã. Isso, a tua Pra ida pro estudar. Irã. Você se nacionalizou? Você pegou o passaporte? Você pegou o visto? Como é que foi essa tua ida para lá? Não, então- A organização para você chegar até lá. Deixa eu fazer um gancho maravilhoso, mas deixa eu aproveitar. Como foi que você primeiro decidiu, antes de fazer Isso. toda essa organização? Como Isso. foi que você decidiu? Você Vamos falou- lá. Então, eu estava na mesquita, houve esse questionamento até eu entender, que é o que eu estava falando agora anterior, que eu não terminei. Eu fui entender depois que há uma comunidade libanesa grande em São Paulo, e que eles já têm filhos que nasceram no Brasil como eu. Então havia uma preocupação maior da comunidade libanesa, não em ensinar o Islã aos brasileiros em português. Havia uma preocupação maior em manter os filhos dos libaneses dentro do Islã. Então, havia uma questão de uma proteção religiosa para que os meus filhos que nasceram no Brasil fiquem dentro da religião e se mantenham dentro da cultura árabe também. Não se deixem abrasileirar por aqui. Né? Então, por isso, a comunidade mesmo da mesquita não tinha aquela preocupação de cobrar o sheik em aprender português e vai ensinar o brasileiro. Eu preciso manter o que eu tenho. Então, quando eu faço esses questionamentos, aí esse meu amigo Abdallah, ele fala para mim: vai estuda, ensina o teu povo no português. Você conhece a cultura, conhece o idioma. Eu não tinha vocação nenhuma para ser um religioso, porque o sheik ele é um líder espiritual, é como um padre dentro do cristianismo, né? O sheik é o líder religioso do islamismo. Então eu falei, eu não tenho vocação nenhuma, eu pensei comigo, né? Mas esse meu amigo falou, a universidade lá tem curso de tudo. E como eu vim do circo, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque aquela época, quando eu tinha 18 anos, eu não tive condição de fazer faculdade, não tinha os programas como tem hoje ProUni, entre outros. Então não tive oportunidade. Então, quando falou que havia uma universidade religiosa que era financiada pela religião e que aceitava estudantes estrangeiros para estudar, então aí foi que o Abdallah fala para mim, ele conversa com um sheik libanês. 2006 o Líbano entra em guerra com Israel, então eu iria para o Líbano a princípio, né, no primeiro projeto, mas o Líbano é um país muito inseguro, né, a qualquer momento pode se explodir uma guerra. Então foi aí que, conversando com o sheik libanês, esse sheik fala, é mais seguro, Rodrigo, estudar no Irã
e é mais referência ao Irã, porque o Irã é a única república islâmica xiita do mundo. Então, o maior seminário teológico xiita do mundo está no Irã. Então, até a credibilidade né, da formação dentro da escola, o Irã era mais interessante. Então, aí a gente, em 2007, cancela o Líbano e eu tiro o passaporte nesse meio tempo. E aí a gente toma a decisão que o quê? Vai estudar no Irã. Mas eu queria ter ido para o Irã para isso. Eu acreditava que eu ia estudar, aprender o idioma persa, ia aprender religião, estando num país islâmico, mas ia fazer faculdade de um curso normal. Né? Eu queria ter estudado rádio e televisão e tudo. E quando eu chego no Irã, então aí compro-se o bilhete e tudo, eu tinha um bilhete de 2 meses para decidir se eu ia ficar no Irã ou não. Quantos anos você tinha? 18? Eu fui para o Irã com 19. 19. E tô com 38 agora. Então eu pego e tiro o visto para o Irã. Então eu tenho a ajuda do sheik da Mesquita do Brás, esse é meu amigo Abdallah, que me ampara. E eu vou para o Irã para estudar. Quando eu chego lá, a escola é religiosa, mas era só religiosa. Não tinha opção de outros cursos. Eu fiquei na cidade chamada Qom, né, que está a 120 quilômetros, mais ou menos, de Teherã, da capital. Teherã já é uma cidade mais moderna, tem grandes universidades. Mas a cidade de Qom, ela é exclusivamente ali para o estudo religioso. É uma fábrica de sheiks. Era sheik de tudo quanto é jeito, andando de bicicleta, de moto... E do mundo inteiro. Em tudo. E havia ali a escola que eu estava, que havia pessoas do mundo todo. Da Espanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos, do Canadá, que eram muçulmanos que saíam dos seus países de origem e iam estudar no Irã. Né? Então eu tive que, na hora, ser mais racional do que emocional. Eu falei, se eu voltar para o Brasil, eu vou voltar a trabalhar na Rua Santa Efigênia, naqueles boxinhos, acho que não tem um futuro. Mas aí eu falei, poxa, se eu fico aqui, mesmo sendo uma escola religiosa, eu vou dar o meu melhor e eu posso me tornar o primeiro sheik brasileiro, porque como não vai ter brasileiro, eu me destaco por ser algo diferente, né? E aí eu fico no Irã, aprendo persa numa escola, que o programa deles é para 6 meses. Língua persa. Você está falando em persa para depois da introdução na área religiosa, apesar que paralelamente com o idioma você vai aprendendo a religião. Então eu acabo ficando no Irã, tomei a decisão de ficar no Irã, mas assim, eu causei muito na escola, né? Eu tinha dó, às vezes, do diretor, dos professores, porque aí eles falavam, olha lá o brasileiro, olha lá como que é diferente. Porque todo mundo já vinha, muitas das vezes, do Canadá, mas ele é de uma família muçulmana, já tradicional. Então, eles vinham de outros países, mas já eram... o cara da França, ele era descendente de Tunísia. Então, eles tinham descendência, era poucos ali que eram natural daquele país, né? Apesar que eu tinha uma descendência libanesa, mas que nem eu falei, eu cresci como católico. Né? Eu fui batizado na igreja católica, fiz o catecismo lá, que minha mãe me colocou na escolinha da igreja e tudo. Então, eu tinha outra cultura. Aí você imagina um cara que nasce no circo, trabalha na feira, trabalha na Rua Santa Efigênia e através da religião vai parar num colégio religioso. A primeira coisa que vinha na mente, que eu falava até pra minha mãe por telefone, que eu lembrava daquele filme Mudança de Hábito. Né? Sim. Que ela vai para um convento de freira, né? Porque eu usava, sempre usei roupa muito colorida, e lá eles falam assim, não, homem tem que usar roupas de cores discretas. Por que você tá usando camiseta amarela? Por que um homem tá usando camiseta rosa? Faço né? ideia. Então, assim, havia essas perguntas lá. Por que tá usando camiseta como a sua aí, uma camiseta de manga comprida? Eles falam, não, o homem tem que usar uma camisa. Né, de gola, tudo bonitinho, né? Não, eu tô usando a minha porque a minha é do logo do programa, Especial. então por isso que eu tô usando. Não, você tá usando o que você quer usar, Exatamente, mas eu tô brincando. lá eles tinham essa ideologia de que um aluno de religião tem que usar o quê? Calça social e camisa. Códigos culturais, exato, né? Que já é cultura, não é o islamismo. Códigos culturais rígidos. Sim, sim. Né? Te tira a sua privacidade de... Mas aí eu entendo, eles tentam criar um padrão para o líder religioso ter um padrão de vestimenta. Então aquela camisa gola de padre é o que eles indicavam para usar, que é sempre branca ou preta, dependendo
de uma ocasião de luto, da religião. Eles têm a questão cultural deles, que acho que o padrão que eles querem fabricar o shake nesse padrão. Só que assim, eu estudava religião e nem tinha intenção em pôr turbante e nada. Mas eu falei, se eu volto como um sábio religioso pro Brasil, é interessante. Tem que aprender Então, todos assim, esses códigos. havia as né? questões culturais. E uma coisa engraçada que acontece comigo lá, por exemplo, que eu já comentei umas outras vezes, era a questão do banho. Porque eu levei uma advertência, porque eu tomava 3, 4 banhos por dia. Mas num país onde chega no verão, faz 50 graus de temperatura, Sim. né? E eu acho que o brasileiro é o povo mais higiênico do mundo. Porque eu convivi com várias pessoas do mundo todo lá, inclusive da América Latina, e nós temos o hábito de acordar, tomar banho, e depois volta da aula de tarde todo suado, toma banho. Antes de dormir, de repente, toma outro Você banho. sabe que Exatamente. você sabe que isso é uma herança que nós temos dos indígenas, né? Que a gente teve, na verdade, essa cultura brasileira que é reconhecida no mundo inteiro, da gente tomar 2, 3 banhos por dia, ela vem dos indígenas. Tanto Olha que que tem bacana. aquela expressão, né, que a gente fala hoje, vai tomar banho, que é um xingamento, né, vai tomar banho. Por quê? Porque os indígenas falavam isso pros portugueses, né, pros estrangeiros que Olha que bacana. quase não não tomavam tomavam banho, banho. e os indígenas tomam banho, No é rio, a né? primeira coisa, Iam no rio, acorda, já vai vão pro direto rio. pro rio tomar banho, é a primeira atividade do dia. Então eles sentiam aquele cheiro que era muito forte, muito ruim, e vai tomar banho. Antes de falar comigo, vai tomar Que banho. interessante. E é uma cultura nossa que nós herdamos do indígena. E por que, que eu não você sabia. recebeu a advertência? Então, eu recebi porque, é assim, eles não estão... O estrangeiro não está acostumado a tomar tantos banhos assim. E no islamismo, quando você tem relação sexual, você é obrigado a tomar um banho para se purificar da relação sexual. Né? Quando o homem ejacula e depois da relação sexual, tem que tomar um banho religioso lá de purificação. E eu não sabia dessas regras, eu estava lá para aprender. Né? E assim, eu tomava o banho e como eu saía pra rua, voltava, ia comer Tomava fora. banho de novo. E o porteiro anotava quando eu chegava lá e que eu ia tomar banho, porque eu tinha que descer lá pro subsolo para tomar banho e eles marcavam. E aí me questionaram, eu tomei advertência por estar tomando tanto banho e por que você tá indo tomar tanto banho? Eu falei, porque eu tenho costume. Sim. Né? E eu nem falava persa direito, tentando me justificar. E aí o responsável lá da diretoria só falou pra mim, né, que você tá sendo advertido e então evita tomar tanto banho pra não dar motivos pra falarem de você. E aí eles já imaginam o quê? Brasileiro, vindo aqui. Então é uma zona, uma Sim, bagunça, né? Eles estão achando que você, né, de repente, pra Tava arrumando tinha sim, relação claro. sexual. Tava né? arrumando rolho, eu tava aprendendo idioma ainda, então acho que eles pensavam o quê? Porque a escola de idioma que a gente ficava, antes de ir pra universidade maior, que transferia pra uma outra escola, acho que ali era um filtro pra saber se ele teria condição, o aluno tem condição de ir pra outra escola, que é ali que forma o shake, né? Não nessa escola. Então eles observam nessa escola, nesse período, muito o nosso comportamento em todos os aspectos, pra Pra depois ver se aprova se ou vai. não. Né? Então teve situações para mim que era engraçada. Outra coisa que no comércio do iraniano, por exemplo, já é cultura deles. Eles são muito patriotas, então eles gostam muito de que consumam os produtos deles. E aí quando você vai num restaurante, você pede uma coca. Lá tem a coca também, né? Em lata, tudo, ou aquelas garrafinhas. Mas eles têm a marca deles que chamava Manouche. Chama-se Manouche, né? Porque existe. Manouche. E aí você fala, dá uma coca. E aí eles te dão uma Manouche. Só que o gosto da Manouche, não sei quem, viciado Tem em nada a coca, não tem nada a ver, né? Você imagina você tomando uma Dolly Cola, né? Que o gosto é diferente da coca. Então, aí você fala, não, mas eu quero a coca. Aí eles falam, mas esse daí. Tanto que eles não falam coca lá quando vai pedir. Eles falam refrigerante pela cor. Então eles falam no Chobé, que é refrigerante, aí eles falam Zard, que é amarelo, né? O Cior, né, que é o preto. Então eles não pedem o refrigerante pela marca. Eles pedem pela... dá um refrigerante amarelo, dá um preto. Então aí é o quê? Eles dão a Manouche. Mas quando você fala Coca, você está pedindo específico, mas por que você não quer consumir o nosso refrigerante? Eles questionavam, né? Pô, mas por se o quê? cara tem pra vender lá... Ele tem, mas ele não quer que você... tem pela sua liberdade de Entendi. escolha, mas... Pela sua liberdade, entre aspas, né? Só pra ver Mas se tem, há um né? questionamento, né? E eles têm muito disso, né? Então, quando você vai comprar as coisas lá, quando chegou o inverno, eu tinha pouco dinheiro, eu fui com um amigo meu de El Salvador,
E eu fui comprar um edredom, porque eu tenho alergia àqueles cobertor de pelo que a escola deu. E aí eu falei, eu vou comprar um cobertor. O edredom tava muito caro, os edredões de adulto, né? Eu fui no setor ali de criança. E aí eu falo pro vendedor, eu falo, me dá um edredom. Aí ele fala assim, mas... Aí ele falou, qual você quer? Eu falei, aquele ali. Ele falou, do Homem-Aranha ou do Shrek, lá a estampa? Eu falei, dá do Homem-Aranha. Aí a hora que ele tava pegando, ele falou, mas é pra você ou pro teu filho? Aí meu amigo falava em espanhol, fala que é pro teu filho. E eu naquela de não mentir, falei, não, é pra mim. Aí ele pôs de volta na prateleira, ele tirando da escada, ele tava em cima da escada tirando da prateleira do alto. Ele, não, então você tem que comprar daquele setor lá, porque aquele é pra adulto, você já não é mais criança. Falei, não, mas eu quero comprar esse. Aí ele falou, mas esse é pra criança. Aí eu fiquei ali uns minutos discutindo com o vendedor. Qual diferença porque fazia, qual a diferença? Que eu não tinha dinheiro pra comprar o outro. Que loucura, E né? eu querendo Que comprar uma loucura. coisa que ele fala, isso é pra criança, você não tá entendendo que eu não vou te vender? Isso é uma caneca, essa cor é pra criança. E ele não queria vender. Que loucura. E eu falava, meu, que rolo a pessoa, o cara não quer me vender, ele vai perder a venda. E o que deu? Vendeu ou não vendeu? E a Não hora vendeu. que ele viu que eu ia embora, aí ele pegou e falou, ô, estrangeiro, volta aqui. Aí ele falou pra mim, olha, eu vou te vender, mas você sabe que é pra criança, não é pra adulto. Então, tipo, não venha reclamar depois, né? Alguma coisa assim. E pra dizer que, tipo, não me enganou na venda. Então ele tinha uma Sim. religiosidade que era a questão de não enganar também ali, pra, você tá comprando, mas você tá entendendo que é de Tá criança. entendendo que é pra Sim. criança? Ele É pra você não é criança? É, Você tá entendendo querendo- isso? né? Então, coitada da minha mãe, que minha mãe era pequenininha, minha mãe comprava roupa infantil pra ela. Minha mãe comprava roupa de criança, minha mãe ia sofrer também. Né? Mas, então, assim, são coisas que eram culturais, né? Ou você tá sentado numa rodinha num restaurante, tava eu, um amigo meu do México, 2 da Rússia, tudo ali sentado, conversando, comendo pizza no final de semana, e tinha outras mesas vazias no restaurante. Aí vem o garçom e fala, vocês vão pedir mais alguma coisa? Nós falamos, não, só estamos terminando de conversar. Ele, então vou pedir que vocês desocupem a mesa e vão conversar na praça do outro lado da rua. É, Olha que cultural. beleza. E Aí vocês, eu- aí vocês por quê? conversavam Tudo em persa. Tudo em persa. Então, Tá. aí por quê? Porque em persa, restaurante chama salão gazó huri. Salão, né? Salão, que é salão. Gazó, que é comida, e huri, que é de comer. Então, é um É um salão lugar de... pra comer. É um salão de comer comida. Não E pra eu vi- conversar. Exatamente. Aí eu vi que ele fala, meu, eles levam tudo ao pé da letra aqui, né? Salão de comer comida. Então, restaurante. Então, quer dizer, terminava ali de comer... Vai conversar na terminava de praça. comer? Então tá bom. Então vocês podem se retirar. Eu falei, eu falava, mas tem mesa vazia. Eu sempre era eu que questionava. Essa cultura tem no alguns grupo. países da Europa. Tem outros países da Europa que também são Então, assim. eu falava, eu era o único que questionava. Meus amigos ficavam quietos e aceitavam. E eu falava, mas tem outras mesas vazias. Aí ele falou, mas aqui não é lugar de conversar, é lugar de comer. Já se alimentou? As mesas vazias, tudo bem, mas eu tô falando da tua. O garçom respondeu. Tá certo. Né? A cultura deles é assim. É. Quanto tempo você demorou pra aprender persa? Aí 6 meses aí do curso, antes dos 6 meses você já tá falando. Eles têm um curso muito intensivo e morando no país é mais fácil. Então antes até de 6 meses eu já me comunicava, né? Tá. Mas- E aí você foi pra outra escola. Aí eu fui Conta pra como é. outra escola, Pra virar shake. porque aí já é uma escola, já seminário, estilo seminário mesmo. Estilo uma universidade, mas que forma o religioso ou forma o acadêmico só, né? Você precisou fazer uma outra prova ou eles indicam ou não, eles indicam? encaminham daquela Eles escola. encaminham ou não. Todas, exatamente. Aí eles te dão a carta para ir para outra escola Tá, ou não. tá. Mas aí na outra escola, cada escola tem autonomia. O diretor olha o teu relatório daquela escola, que todos é obrigado a passar por ela, Tá. independente da escola. Então ele olha se ele também vai te aceitar naquela escola. Né? Também pode ser que ele não queira e você tem que procurar uma outra escola que te aceite. Também, né? No seu caso, a escola indicada te aceitou. Aceitou a escola Imam Khomeini, é a escola referência em Qom, no Irã, para estrangeiros. Então é uma escola grande, gigante, uma universidade muito grande, um espaço muito grande, e só estrangeiro estuda lá. Só E estrangeiro. você tinha uma ajuda de custo lá. Tinha uma ajuda muito pequena de custo, né? Eles davam um valor que era pago pelo dinheiro da religião mesmo, era mantido pela religião. Mas era um valor que você vai contar, era 70, 80 reais, se fosse no valor. Se fosse levar no valor Minúsculo, hoje. então. Era minúsculo. Então, assim, durante a semana a gente comia na escola. Sexta-feira, que era o dia como domingo aqui no Brasil, sexta-feira é o dia sagrado nosso. É o dia que não faz nada, então não tinha aula, então também não tinha refeição na escola. Então,
os alunos tinham mania de rachar e comprar as coisas e cozinhar na cozinha comunitária da escola. Então o pessoal dividia. Como era complicado, eu comia muita pizza, comia muito hambúrguer, pizza na rua, porque o meu paladar, o nosso aqui é diferente. Você comer um arrozinho, feijão, nossa, como eu dou valor nisso. Porque a hora que a gente ia comer a comida feita por estrangeiros, porque eu era o único brasileiro, eu era o único fora do grupo, a comida era totalmente diferente. De cada país, cada grupo que eu encostava, a comida era diferente, eu não me adaptava. Né? Então, eu sempre comia alguma coisa mais básica, uma pizza, alguma coisa no final de semana. Mas não tinha outros brasileiros? Não, eu era sozinho. Eu fui o primeiro que fui para lá e fiquei. A fazer. E era o único, né? Hoje tem outros lá, que através depois que eu fui, eu abri as portas, então... Tem um que eu levei e os outros foram por indicação de outros sheiks também. Esse curso demorou quanto tempo para você Então, eu fiquei no Irã do período de 2007 a 2013. Bastante tempo, 6 anos. Eu poderia ter ficado mais, deveria ter ficado mais. 2013 eu fui deportado do Irã, né, pelo um golpe, na verdade, promovido por um sheik muito importante e influente no Irã, diplomata, e sofri um golpe e ele corta o meu visto. Então eu venho para o Brasil em 2013 para uma atividade com um bilhete de avião para 10 dias no Brasil. E quando eu volto para o Irã, eu chego no aeroporto Imam Khomeini em outubro de 2013 e eu sou pego no aeroporto como espião americano. Eles me acusaram de ser espião americano e me levaram para uma salinha de polícia, me colocaram sentado lá, fiquei 8 horas sentado numa sala e dando 1001 explicações de coisas que eu não tinha e falando que era sheik. E até no final que eles tomam a decisão no aeroporto Imam Khomeini que eu tinha que ser deportado, que eu não ia entrar no país. Você tinha que voltar para o Brasil. Então eu coloco esse turbante, que é a formalização de um sheik numa formatura, né? Que um ayatollah que te coloca o turbante na cabeça, há um conselho de sheiks que assina como testemunha de que te aprova como um religioso. Tem um processo deles lá. E quando tem a reunião na mesquita da escola Imam Khomeini, que o ayatollah coloca o turbante na minha cabeça e me ordena sheik, é uma ordenação, eu coloco o turbante e depois de 3 meses depois eu sou deportado. Que coisa maluca. Eu saio na capa da Folha de São Paulo, eu lembro até que na época o Papa Francisco havia sido nomeado Papa, né? Então falaram, o primeiro Papa argentino, mas temos o primeiro sheik brasileiro. Porque saiu na capa da Folha de São Paulo, né? O primeiro sheik brasileiro. E 3 meses depois eu saio na capa da Folha de São Paulo, o primeiro sheik brasileiro é deportado do Irã. Né? 3 meses depois aproximado. Deixa eu entender isso, essa situação de você ser acusado de ser espião americano. Quer dizer, você falou lá atrás que tinha pessoas de todo mundo, inclusive americanos. Sim. Né? Fazendo, exato. Estudando. Por que chegou em você, assim? Como é que foi essa... A pessoa que me acusou é um sheik bem conhecido chamado Rabbani, né? O sheik Rabbani, ele foi heradido cultural da embaixada do Irã em Buenos Aires, na Argentina. Em 94, há uma explosão da AMIA, que é a Associação Israelita em Buenos Aires, né? E o sheik Rabbani ele é acusado de ser o autor do atentado. Quando eu vou estudar no Irã, o chefe da América Latina era o sheik Rabbani, porque fala espanhol completo. Então, por parte do governo iraniano e da universidade, ele era o chefão da América Latina. Porque ele, na época que ele é acusado pela Interpol de ser o autor do atentado, e ele tá na página da Interpol até hoje como procurado. Tá, até hoje. Até hoje, se você procurar lá Sheik Rabbani na Interpol, você vai achar a fotinho dele lá e a história. E então, quando ele é acusado pela Interpol, ele era diplomata, ele consegue ainda fugir e voltar para dentro do Irã. Então ele não sai... Com imunidade. Com imunidade. Ele não sai do Irã mais, ele não pôde sair mais. Não pode sair, senão ele é... Exato. Então mas ele ganha um cargo muito alto no Irã, que ele é responsável, ele era na época o responsável pelos latinos dentro do Irã. Então ele que decidia quem é o sheik que vai para a mesquita de Buenos Aires, ou vai para o Brasil, ou vai para qualquer lugar da América Latina, ele que decidia tudo. Ele que pagava o salário, quanto ia ser pago, quanto tempo vai ficar no Brasil, seja um sheik iraniano vindo para a América Latina, ou seja nós mesmos da América Latina, de origem do próprio país, aonde a gente ia poder trabalhar no nosso país. Sei, mas e até aí, por que ele arrumou confusão com você? Automaticamente foi criada uma relação, né, então tua com ele, uma relação direta. Exato, e a revista Veja faz uma matéria posteriormente dizendo que eu tinha ligações com o Sheik Rabbani direta. E isso ocasiona o quê? Quando eu venho para o Brasil, nas minhas primeiras férias aqui, a Polícia Federal vai na Mesquita do Brás tirar satisfação comigo.
Você conhece esse homem? Você sabe o que esse homem representa? Ele é visto Sim. como um terrorista. Então, eles chegam a duvidar até da minha pessoa. E aí, eles questionam e falam, olha, se você começar a andar com ele, você vai arrumar problema para você. Né? E quando eu volto pro Irã, eu levo a revista... Isso foi que ano? Essas primeiras férias? A matéria da Veja, acho que foi 2009, alguma coisa assim. Foi em 2009, eu acredito. Tá, depois de uns 3 anos que você estava lá, você voltou para suas primeiras Então, férias e aí rolou isso. E aí rola esse incidente que, assim, começa a minha briga com o Sheik Irabani começa quando eu falo pro cara, meu, teu nome é que nem um vírus, encostou, pega. Porque na minha visão, na época, era o quê? Se eu sou um cara, eu sou um sheik, eu sou um líder religioso do Islã, e eu tô vendo que o meu nome ferra as pessoas que vão divulgar o Islã fora do Irã, porque Sim. falar morte à América, morte a Israel, que nem fala no Irã, dentro do Irã é fácil. Agora, pregar esses No resto do discursos mundo? lá dentro daquele território é fácil, mas vai pra fora de lá. E eu era uma pessoa que o quê? Eu ia vir pro Brasil. Eu não podia vir com uma forma iraniana de ser que não ia funcionar aqui. Sim. E o que acontece? O Sheik Irabani, ele é boa pessoa, me tratava super bem. Só que o cara é acusado pela Interpol de um atentado terrorista. Então, na minha visão, assim, na minha mente, foi o que eu passei pra ele. Meu, se você tá vendo que o teu nome é prejudicial à religião, aí precisa haver 2 pontos. Ou o teu ego... Não, eu não fiz nada de errado, eu não sou terrorista, eu não sou nada. Estão tentando manchar a minha imagem. Então, ele tinha que ver se o nome dele era mais importante ou a religião era mais importante. E foi o que eu questionei ele desse checkmate nele. Falei, o teu nome não é conveniente para a religião. Publicar um livro no Irã, traduzido ao português, e colocar sob supervisão do Sheik Mohsen Rabbani, é algo que não é bonito na América Latina. Qualquer pessoa que pega o livro lá na América Latina vai falar, puxa, o cara tá dando um livro que é traduzido e supervisionado por um cara que é terrorista. Pelo menos acusado de terrorista. Então, por essas questões, quando eu questiono ele, eu falei, teu nome é como um vírus, encostou, pega. E a partir daí, ele se revolta contra mim. Entendi. Porque ele Agora começa... entendi. Aí ele cria um estilo de vingança. Porque se eu denunciasse isso no governo iraniano, era prejudicial para ele. Porque se eu levasse isso para dentro do governo iraniano... Peraí, vocês nomearam um cara... Porque nenhum latino teve coragem de fazer isso. Vocês nomearam um cara que é acusado de terrorismo. Não fez nada? Beleza, joia. Mas o cara tá com o nome manchado mundo afora. Então vocês nomeiam um cara para comandar a América Latina, é irracional. É anti-islâmico até. Porque o nome da... Se eu vejo que o meu nome está prejudicando o Islã no Brasil, eu me afasto de sheik e tudo mais. Sai uma matéria lá comprovada que um padre, ele abusava de menores. Quer dizer, a igreja vai manter o padre? Ou a igreja vai afastar o padre? Sim. Então a minha visão era mais ou menos essa com relação à figura do Sheik Irabani. Então ele passa a me enxergar como um inimigo. Entendi. Porque o cara vem do Brasil e quer me derrubar. Até porque você vem de uma identidade cultural, assim, onde você sabe disso, né? Onde o islamismo ele é visto de uma forma, né? O Islã é visto de uma forma negativa, né? Negativa. Então tem um cuidado muito grande com isso. Eles têm essa percepção lá, assim? Dessa cultura internacional? Tem conhecimento de tudo. Tanto que, olha, quando eu fui pro México, um amigo meu mexicano que estudou comigo veio pro Brasil, posteriormente eu fui ao México também conhecer o país dele. Eu chego no aeroporto, eu fiquei barrado 3 horas no aeroporto e só me questionavam a respeito do Sheik Irabani. Porque a matéria da Veja foi traduzida pro espanhol, pro inglês, pro francês, diabo a 4, e eles pegam e abrem o mapa lá e falam, olha, eu vou te liberar para entrar no México, e ela pega uma linha policial e faz um risco no mapa. Falou assim, olha, daqui para baixo você pode andar, daqui para cima você não pode, essas cidades que são próximas aos Estados Unidos, indo para caminho dos Estados Unidos, você não pode chegar perto. Isso foi uma situação que eu passei. O meu amigo do México, o José, faleceu de câncer. Ele estudou comigo, José, mexicano, descendente de libanês também, estudou no Irã. Tava junto com o Sheik Irabani também. Quando em determinada fase da vida dele, quando ele vai viajar do México para o Irã, ele sai do México, vai para Amsterdã, de Amsterdã ele vai para Teherã. Ele estava dentro do avião do México, ia para Amsterdã, e a polícia entra dentro do avião e tira ele do avião na frente de todo mundo. Caramba. E ele ficou morrendo de vergonha. Aí quando chegou lá, explicaram pra ele que esse avião, quando levantar voo, ele vai passar por cima do espaço aéreo americano.
E o teu nome tá com... E um cara formado em Harvard. Caramba. Estudou em Harvard, uma família que a irmã dele mora nos Estados Unidos, Sim. e uma família bem de vida. Ele se formou em Harvard, trabalhava para uma multinacional americana, e depois tinha uma condição financeira boa, foi estudar no Irã e teve o contato com o Sheikh Irabani. Então, quando ele passa aí, eles falam, olha, o avião quando levantar voo vai passar em cima do espaço aéreo americano e o senhor não pode passar no espaço aéreo, nem no espaço aéreo americano. Só porque teve Só contato. porque eu ia passar. E só porque teve contato com o Sheik. Com o Sheikh Irabani. Então aí quando ele tinha que ir pro Irã, o que ele teve que fazer? Comprar um bilhete do México para Caracas, na Venezuela, de Caracas para Amsterdã e de Amsterdã pro Irã. O cara tinha que vir para baixo para ir para cima Porque não para pode ir passar pro no Irã. espaço aéreo. Então você vê, o nome do cara era um vírus e Sim. era prejudicial. Sim. O José não era sheik, ele só estudou lá por capricho dele, uma vontade dele religiosa. Era um cara bem de vida e quis ir por vocação dele, querer pessoal, nível pessoal. Eu já tava lá e ia ser sheik. Aí eu falei, como é que eu vou ser sheik no Brasil? Eu vou chegar lá com uma mancha muito grande. Então eu tento me afastar do Sheikh Irabani. Então ele começa o quê? A me tirar como um inimigo. Uhum. E ele começa a me atacar no Irã, já me acusando no Irã de ser espião americano. Por quê? Porque é muito fácil no Irã, num país que não tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, ele tem uma voz de credibilidade e eu falar, olha, que o carinha deve ser espião americano. Eu não. Ele tem... Eu não sou, não sou. Ele tem perguntas estranhas, ele tem um comportamento duvidoso. É culpa do Pablo, culpa do Pablo. Não. E aí foi o que eu sofri, uma perseguição Coisa. política dentro do país, levando em conta que até poderia ser enforcado ou morto, porque trabalho de espionagem dentro do país ligado a Israel e Estados Unidos dentro do Irã ia ser preso ou matariam, Uhum. né? Então, eu ganhei uma acusação muito grave, que isso daí foi fazendo com o quê? Foi prejudicando a minha imagem dentro do Irã, fazendo até que com professores ou sheiks meio que se afastassem, meio que me tratassem com um determinado cuidado com o que falava perto de mim ou pra mim. Mas né? isso foi assim, porque quando você foi deportado que você soube de tudo isso. Durante o espaço que eu tava no Irã, o Sheikh Irabani já tinha me acusado de ser espião. Então a polícia iraniana já tinha feito 1000 entrevistas comigo. Ah, é? Quando eu fui deportado, só formalizou, porque no aeroporto Entendi. eles me barraram falando Você que não entra mais porque você é você espião. tá na lista negra aqui com acusação de suspeita de ser um espião americano. Não, ele foi uma suspeita, uma suspeita. mas você não vai poder Não entrar, vai- né? Então daí... O Karim, o Sheik, ele tem, assim, milhões de histórias. Ele é um homem de muita vida pra contar, né? Muita vida pra contar. Tô vendo. E Muito o legal. Sheik lançou um livro, que eu tô sabendo. É. E eu acho que no livro, assim, você conta todas essas histórias o no livro, O que eu decidi escrever Ah. um livro, mas demorou. Você vai falar, poxa, ó, eu fui deportado em 2013 e eu lanço um livro em 2023, completando 10 anos da minha deportação. Por que isso? Eu esperei muito tempo, porque meu nome ficou manchado na mídia. Até Sim. uma vez um repórter da Globo falou, era mês do Ramadã, ele falou, eu queria fazer uma matéria com o senhor, primeiro sheik brasileiro, mas teu nome tá na mídia lá como associado ao Sheikh Irabani, deportado do Irã, a tua história é uma incógnita pra gente. Então ele não podia me usar como referência do Islã no Brasil pela história que eu tive, pelo meu passado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, as pessoas precisam saber da minha história. Porque, você vê, eu peguei o vírus do Sheikh Irabani e parece que todo mundo se afasta de mim. vai se afastar. Então, quando eu fui deportado ainda, aí gerou 2 problemas. Uma era a dúvida de pessoas não muçulmanas, que não gostam talvez do Islã, que falam, olha lá, esse Rodrigo aí trabalha por Abani. Né? Gerou dúvidas da minha conduta dentro da comunidade muçulmana. Porque o Irã me deportar e me acusar de ser espião americano, qual era o árabe que ia querer ter contato comigo? Qual era o muçulmano que ia ter contato comigo? Então me isolaram tanto da sociedade Que loucura, né? não islâmica quanto da sociedade Da islâmica. ocidental e da oriental, né? Da E aí ocidental eu- não islâmica. Não, eu fui jogado no... Que loucura, num limbo. né? Você ficou num E limbo. eu fiquei assim numa situação muito complicada, né? Porque eu falei, eu não vou baixar a cabeça. Eu tive fases que foi difícil, porque os ataques eram muitos. E assim, não tive apoio da comunidade no Brasil. Havia dúvidas, porque o governo iraniano não havia credibilidade para falar em nome do Islã. Então eu tive que vencer muita barreira para mim me manter o Sheikh Rodrigo. Mas eu falei, eu não fiz nada de errado e eu vou me manter firme. Quando passou 10 anos da minha deportação, né, que aí eu falo com o Renato Costa, que é um amigo meu, que teve no Irã 40 dias, fez o doutorado dele lá,
e o Dr. Renato Costa, ele é da USP, professor de Relações Internacionais. E como ele teve 40 dias comigo no Irã, eu decidi o quê? Eu vou chamar o Renato. Por quê? Porque enquanto ele teve 40 dias comigo no Irã, eu mostrei o Sheikh Irabani para ele. Eu levei ele até o Sheikh Irabani, que bem ou não, é um cara conhecido internacionalmente, para quem mexe com relações internacionais. Ia ser interessante para o cara falar, eu tive cara a cara com um cara que é procurado pela Interpol. Então eu achei interessante levar o Renato até o Sheikh Irabani para ele conhecer. E como o Renato teve uma vivência comigo numa fase... Mas como você levou? Você voltou pro Irã? O Irã foi... Não, o Renato foi para o Irã antes de eu ser deportado. Ah, foi Ele antes foi de fazer você um ser doutorado, deportado. Então ele foi foi antes a- de 2015. Ele foi a convite meu e tudo, e foi fazer o doutorado lá. Então, quando eu decidi escrever o livro, né, eu já tinha passado por muita coisa, porque havia aquelas coisas. Ele é deportado, é suspeito. Eu fui deportado em 2013. 2016, eu inauguro o Centro Islâmico do bairro da Penha, chamado Centro Islâmico Fátima 2000 Zahra. 16. 2016. 3 anos depois. Você consegue dar uma resumida? Como é que foi que você montou esse centro? Eu montei porque a comunidade me rejeitou, porque eu preferia ficar dentro da comunidade, e me rejeitaram tanto que eu falei, peraí, as ideias não tá batendo, a ideologia, somos muçulmanos, seguimos ao Corão e tudo, mas a minha cabeça com a deles não bate, porque o árabe ainda tem muito racista, preconceituoso, homofóbico, tem uma série de preconceitos que eu não tenho. E eu não ia enraizar essas coisas que são más dentro do meu coração para agradar uma comunidade. Então, quer dizer, eu percebi que o meu comportamento e os meus pensamentos não agradavam a comunidade árabe, muçulmana, a minha conduta, e também aquela questão da minha presença incomodava, porque sempre tem aquela mancha de será que ele é espião americano ou não. Então aí o meu pai adotivo falou para mim, né? Ele falou, você não tá passando fome? Monta essa merda de centro islâmico aqui e vai cuidar da tua vida. Se preocupa mais com Deus do que com o homem. E ficou isso na minha cabeça. Perfeito. Ele falava, que merda de líder religioso que é você que tá preocupado com o homem, com o ser humano. Que Perfeito. legal. Ele falava, o ser humano você cuida. Agora você vai querer inverter os teus princípios, você vai querer inverter a tua religiosidade para agradar as pessoas, você vai perder a tua essência. E lembrando que tudo partiu de um desafio, né? De uma pessoa lá dentro do centro, né? Que te desafiou. Vai e faz o teu, né? Exato, e depois, quando eu volto, sou rejeitado, inclusive, por ele Por ele, numa claro, determinada com época. certeza. E aí o que acontece? Houve uma questão de superação muito grande, porque muita gente brasileira entra no islamismo por uma porta e sai pela outra pelos problemas da vida. Encontra algum bloqueio, seja do idioma ou alguma coisa. E eu enfrentei tudo e aí eu falei, não tem volta. Eu não vou deixar as pessoas me apagarem como um nada, sendo que eu não fiz maldade pra ninguém. E a primeira coisa que meu pai perguntou em casa, você fez alguma coisa de errado? Dentro da verdade eu tenho como te defender. Agora dentro da mentira, não. E eu falei pra ele, Perfeito. não. Ele falou, Lindo então, isso, né? então você monta, Forte isso. então Lindo, você monta o maravilhoso. teu centro islâmico. Que legal. Ele falou, monta o teu centro islâmico. Então, quando eu tava fazendo a parte da frente de casa, o terreno lá é grande, então o salão da frente foi onde eu comecei a montar o centro islâmico. Foi E na casa de vocês, foi, mesmo. eu moro na parte de trás, o salão fica na frente. E uma das coisas que meu pai falou pra mim no dia, até quando tava em construção ainda, eu tinha uma captiva na época. Ele pegou e falou, vai trocar de carro, troca o carro agora, antes de abrir esse centro islâmico. Porque depois as pessoas vão falar que você montou um centro islâmico e já trocou de carro. Porque eu gosto de carro, então eu gosto de trocar de carro. Que E aí eu fui lá... Esse cara Ele falou- como é o nome dele? Wilson. Hã? Wilson. Wilson, Mas- olha aí. Seu Wilson, parabéns, viu, pelos conselhos, pelas orientações aí. E aí Verdade. eu fui lá e troquei, peguei uma Mercedes, né, prata de 2 portas esportiva e me meti em dívida, né? Mas ele falou troca para antes de Claro, inaugurar, para as claro. pessoas não falar que você usou da Claro. religião para ganhar dinheiro, Pra porque ganhar problema dinheiro. você já tem demais. Exatamente. Então, são coisas que eu não contei em outros lugares, isso daí eu tô contando essas Olha essas aqui, partes. olha, várias em primeira mão Perfeito, aqui no muito Tudo bom. é Possível podcast. Então, porque é muita história, na verdade, né? Não dá para contar mesmo em todo lugar, mas dá para contar um pouquinho em cada lugar e espalhar. Isso que é genial. E aí, também, quando inaugurou o Centro Islâmico, não vai por caixinha de dinheiro. Não é pra, meu pai falava, não é pra pegar dinheiro de ninguém. Tá na nossa casa, você não tá pagando aluguel, não tá pagando nada. As pessoas vêm pra se alimentar espiritualmente. Não é pra você tirar. Sensacional. E até hoje o Centro Islâmico ele não tem caixinha de dinheiro. Todo sábado, depois que eu dou palestra, eu ponho uma mesinha lá fora
com comes e bebes, um bolinho, um suco, porque as pessoas se alimentam a alma, depois alimentam a barriga, vai embora sábado à noite você para que casa. oferece. É o contrário, você exato. que oferece. Olha que Exatamente. legal, genial. Isso já é uma cultura de casa mesmo, né? Vem visita, a gente põe um monte de coisa na mesa, já e acabou trazendo isso para o centro islâmico. Então esse cuidado de cuidar da alma e cuidar das pessoas, até do carinho, de que é uma forma de carinho e respeito, que você é importante porque você veio aqui e tem um comes e bebes, uma confraternizaçãozinha todo sábado, né? Tanto que o nosso dia sagrado é sexta-feira. Na sexta-feira o sheik profere um sermão na mesquita. Como eu encontro os brasileiros no sábado, que é um dia mais viável, eu chamo de encontro, não é um sermão. É encontro de sábado. Sim. É o dia que a gente se reúne, eu dou palestra, a gente faz oração junto e depois a gente tira um bate-papo informal ali entre nós e a comunidade. Então, desde 2016. No decorrer, quando eu inaugurei de 2016 para cá, até, por incrível que pareça, por mais que o Irã rompeu relações comigo me deportando, todos os sheiks iranianos que vieram para o Brasil foram dar palestra no meu centro Que islâmico legal. e vieram Muito bom. participar comigo. Que Isso é legal. muito bom. E Mas aí- eu acredito que é por conta de todas essas suas referências que você vem conquistando com o teu trabalho e com as coisas que você faz. Porque assim, eu, por exemplo, eu te acompanho porque eu fui desafiado, né? Quando eu comecei com um projeto de fotografias, de encontrar algumas pessoas que inspirassem, que tivessem inspiração, e aí falaram o seu nome. Né? E até veio aquela coisa da palavra shake, né? É um cara endinheirado, não sei o que. Vem toda o essa. pessoal pensa... Tem a essa pessoa relação. associa Tem essa palavra. essa Eu relação. sofro por isso. E aí, exatamente. Não, e aí, não só eu por não isso, sei tem uma se- Mercedes, né? Não tem mais. Já foi. Eu não sei se é uma referência do Brasil ou se é uma referência de outros países também, mas aí eu falei assim, mas sheik não é um título... De milionário, né? Não, um título religioso, né? Mas sheik não é um título religioso? E aí ficou essa dúvida, né? Eu falei, mas eu vou procurar saber o trabalho dessa pessoa. E eu vejo, e eu acompanho, né, o teu trabalho, eu vejo que você tem um trabalho com as comunidades que as pessoas que estão em situação de rua, que é muito bacana, tem uma parceria maravilhosa com o padre Júlio Lancelotti também, que é muito bacana, é muito valoroso. Então, assim, a gente acompanha esse teu trajeto, eu acompanho esse teu trajeto e eu vejo que você está ali, que você se dedica no dia a dia, né, com as pessoas ali que estão em situação de rua, e que eu acho que isso faz com que as pessoas acreditem no teu propósito, nas tuas coisas. Então, assim, eu acho que quebra com toda essa estrutura Exato. que ficou carregada, que ficou estigmatizada em você, e você se dedicando ali, às vezes você até esquece disso, né, desse passado, né, mas usa ele a teu favor, né, a teu benefício. Eu não fiz nada de errado. Então, se eu Sim, tivesse feito alguma sim. coisa de errado e estivesse sofrendo por isso, existe a questão das ações e decisões que a gente toma na vida e as consequências. Sim. Eu sou responsável pela minha ação, mas eu não me responsabilizo pelas consequências que ela pode gerar. Se eu te dou um tapa aqui, pode ser que você me dê um soco. Eu sou responsável pela minha ação. Agora, o que vem de consequência, não tem coisas que não tá na minha mão. E não estão no controle. Então, como eu não fiz Correto. nada de mal a ninguém, então, quando eu crio o centro islâmico, os sheiks iranianos frequentam lá e tudo, eu falei, eu tenho que criar a minha identidade, a minha forma de trabalhar. Porque os iranianos atuam no Brasil há 45 anos, desde o início da Revolução Islâmica do Irã de 79. Os libaneses estão há mais tempo. E os brasileiros... E eu só vejo uma manchete ruim do islamismo. Chama um muçulmano terrorista. Sim. Né? A mulher apanha do homem, são coitadas, que não tem direito a nada. E era tudo contrário ao islamismo. Talvez a cultura árabe, favorável mais à cultura árabe, não ao islamismo. Então, eu falei, a religião está pagando um preço no Brasil... Injusto. Então, aí o que acontece? Em 2010, quando eu ainda estava no Irã, mas eu vinha para o Brasil aqui nas férias, eu fazia ação social no mês do Ramadã. Foi aí que eu comecei. Porque fazia jantar na mesquita e sobrava muita comida. O pessoal do buffet não podia levar para casa, porque era uma regra. E os muçulmanos não levavam para casa, porque no dia seguinte ia estar no jejum. Então, quer dizer, aquela comida ia todo dia para o lixo. E aí eu vi aquilo e falei, é pecado com tanta gente passando fome. Então eu montei umas marmitinhas e comecei a distribuir as marmitas na Praça da Sé. Que legal. Com um grupo de brasileiros muçulmanos convertidos. A partir daí eu comecei a entender e a atuar com a população de rua. Quando eu volto para o Brasil, sou deportado, eu comecei primeiro em 2016
eu falei, o Centro Islâmico eu vou ampliar os trabalhos, eu vou atuar nas comunidades. Então eu comecei a atuar nas comunidades ali da Penha, né? Antes de 2016, 2015 por aí a gente já estava fazendo essa atividade, né? Não é trabalho que eu não vivo disso, mas essas ações. Mas dentro da comunidade eu comecei a ver que eu ainda não tinha um potencial para atuar numa comunidade. Porque quem mora numa comunidade, ele já tem um barraquinho dele, ele tem energia elétrica, ele toma banho, ele tem alimentação. Uma cesta básica não é o que vai melhorar a comunidade. Eles têm uns anseios maiores. O jovem, talvez, de ir para uma faculdade, né? A mãe e o pai de construir uma casa de bloco, de telha. Esse tipo de ajuda eu não tinha condições. Mas quando eu ia para a rua e atuava com a população de rua, quando eu dava uma água, uma garrafinha d'água, o sorriso já subia. Eu falava, poxa, aqui eu faço a diferença. Sim. Meu filho, Deus te abençoe. Você vê que você faz a diferença. Então começou um convívio, tanto na comunidade quanto na rua, só que era aleatório. Cada dia eu estava num lugar diferente atuando. Né? Aí quando eu fui fazer uma gravação para a Globo, eu conheci o Padre Júlio pessoalmente, e eu moro na Penha, ele mora no Belém, eu dei carona para ele, e aí ele falou das Surgiu a ações dele, amizade. e começa uma amizade ali, né? Então, Isso faz quantos anos? acho que tem uns 7 anos atrás. Aproximado 7 anos por aí. Então eu e o Padre Júlio ali começa a conversar. E eu comecei o quê? Aí na ação dele, no trabalho da paróquia, da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese, por quê? Eu tava com um Padre Júlio na mão, que tem uma experiência vasta na área. Tanto que faz isso há tanto que anos. quando eu dava sabonete pro pessoal da rua, o Padre Júlio me ensinou, ó, você tem que dar desembalado, não pode dar fechadinho. Eu achava que era bonitinho dar a pasta de dente, o sabonete Sim. todo embaladinho, né? Questão de dignidade. O Padre Júlio falou, não, tem que ter responsabilidade. Tem que ajudar quem precisa, mas tem que ter responsabilidade com as pessoas que moram em torno aonde essas pessoas estão. Você não quer alimentar o tráfico de droga, você quer Senão ele vende. dar uma assistência. Então, se você dá embaladinho, ele vai em qualquer lugar e vende. 50 centavos a pasta de dente, sabonete, qualquer coisa. O dinheiro para usar droga. Que loucura. Então, você tira da embalagem, ninguém vai comprar um Correto. sabonete que você não sabe onde passou. Aí ele Você vai vai usar. usar. Sim. Então, ele usa. Vai usar. Então, o Padre Júlio falou, tem que saber ajudar, mas Dicas com pequenas, responsabilidade. olha que legal. Que fazia toda a diferença. E o Padre Júlio me ensinou uma coisa, a importância da convivência. Ele falou, eu não estudei tanto, você não estudou tanto fora do Brasil, fala outros idiomas, para dar comida. Você não é garçom. Ele falou para mim. Então, essas ações que nós fazemos, a comida ela é um detalhe. É necessário, mas é um detalhe. A O presença. importante é o vínculo que você cria com eles, que são pessoas rejeitadas, excluídas. São pessoas que, quando você passa, ninguém fala bom dia, ninguém deseja um bom dia para eles. Ninguém pergunta, tá tudo bem? Ninguém pergunta o sentimento dele, se ele tá depressivo, se ele tem dor de dente, dor de cabeça. Ninguém imagina que essas pessoas têm tudo que a gente tem. Sim. Porque são humanos. É. Então ele ensina a questão da convivência. Então, eu comecei a aperfeiçoar as minhas ações espelhada na forma dele de conduzir. Porque é uma forma muito responsável e coerente. Muita gente interpreta mal as ações dele. Ah, o padre alimenta a nóia. Não, ele não alimenta a nóia. Eu tô lá e eu vejo o quanto ele chama a Sim. atenção daquele povo, acorda pra vida, tá nessa situação por quê? E os projetos que ele criou, como a escola de costura para mulheres trans em situação de rua. Ele tem uma outra escola em parceria com o Sebrae, que está ensinando curso de acho que auxiliar de enfermagem. Tem uns cursos lá gratuitos para pessoas em situação de rua poder sair da droga, poder estudar e voltar ao mercado de trabalho. É que a mídia não divulga. Então, ele não vive alimentando pessoas para que se mantenham na rua. Uma porque não é Ele fica lucrativo. tentando dar oportunidades. Ele tenta, mas é claro que é um público complicado. Claro. Entendeu? Que Então, tem uma- mas nem por isso você pode desistir e torná-lo invisível novamente. Então é uma resistência essa convivência que a gente tem. Perfeito. Mas ela é conquistada. Então, hoje, se você olhar no meu Instagram, tem muita foto repetida. De hoje, de ontem. Mas é porque eu vou dar comida no mesmo lugar há anos. Parece Porque repetida, mas não é né? repetida. As São pessoas são as diferentes, mesmas. Né? E aí eu falei, dias poxa, diferentes. o que adianta eu dar comida hoje aqui, amanhã eu vou pra lá, amanhã eu vou pra cá, sendo que esse come todo dia, esse come todo dia, esse come todo dia. É que nem os muçulmanos, chega no mês do Ramadã quer fazer caridade. E aí ele, vamos fazer uma ação nesse mês do Ramadã pra dar comida pro pobre, pra dar cesta básica. Mas será que eles comem um dia do ano
Precisa esperar chegar o Ramadã e escolher um dia para uma ação e os outros 360 dias do ano. É como o católico no Natal, né? Que sai para dar brinquedo. Não se seja ruim, eu já fiz isso também. Mas a gente tem que pensar em fazer isso diário, o ano inteiro. é diário. O ano inteiro, todo dia, com todo mundo. Da não, forma e não no dia do possível de Natal. cada um. E, forma possível de cada e um. aí essa convivência com o Padre Júlio, quer dizer, aonde a comunidade muçulmana me rejeitava, eu tinha um padre que me acolhia. Olha Que me que entendia. E eu nunca fiquei católico e ele não ficou Sim, muçulmano. independente da orientação, nos né, tornamos da amigos. religião de cada E, um. é Fantástico um isso, senhor né? com 75 anos de idade e eu aprendo muito com ele. Todo dia. E uma espiritualidade elevada. Hoje de manhã eu tava com ele. Deixei ele em casa, fui pra casa, troquei de roupa e vim pra cá. Então, uma espiritualidade muito elevada, sofre muito ataque. E hoje mesmo ele ainda comentou comigo no carro. Você já percebeu, no meio de uma conversa, que nós estamos do lado que sempre perde? Nós não podemos falar nada, não podemos agir com nada, que tudo já vem um tiroteio na gente. Coisa, não. Ele falou hoje ainda pra mim, você já reparou que a gente tá sempre do lado que perde? É impressionante isso. E é uma verdade, porque você andar, que nem ele fala, com as pessoas que são perdedoras na visão da sociedade, rejeitada, humilhada, excluída, eu não posso esperar que as pessoas vão jogar flores pra mim. As pessoas vão me tratar certo. como quem tá andando com rejeitado, excluído, exatamente. alimentando o rejeitado, excluído. Sim. Então há esse ódio um pouco na sociedade, não é todos, né? Mas essa convivência se tornou muito bonita, que foi além da barreira Da religião. da religião, mas expressou dentro do Brasil algo que não havia novo. Você não via sheiks andando com padres. Jamais. Então, esses Então, diálogos genial. não... Jamais. Tanto que o Islã Genial. tinha uma imagem de uma religião fechada, Uhum. mal interpretada, mas a culpa é do brasileiro? Não. A culpa eram dos sheiks que nunca se preocuparam com a relação à imagem e à religião. Sempre cuidaram muito de si e da sua comunidade e nunca olharam o que eles vivem no Brasil. E o que o brasileiro está pensando do Islã? Depois que eu, mesmo sendo deportado de 2013 para cá, você não vai achar matérias onde a minha imagem é algo negativo para a religião islâmica. Você vai pôr na Sheikh Rodrigo, vai aparecer Sheikh Rodrigo e Padre Júlio fizeram ação do Natal para morador de rua, fizeram ação de não Sempre sei do ações quê. positivas, E é quebramos verdade. a barreira da interreligiosidade. Uhum. Porque os católicos que achavam que muçulmano é terrorista, quando vê a convivência minha, convivência porque é diária minha com Sim. o padre, quebra esse preconceito. E com os muçulmanos, quando vê que eu tô andando com o padre e eu não vou me contaminar e virar católico e nem ele virar muçulmano, um não contamina o outro, viu que a convivência era. Então eu quebrei muitas barreiras. Se hoje os sheiks iranianos no Brasil estão buscando padres e pastores para fazer diálogo interreligioso, eu fui, dentro da minha religião, o pioneiro. Revolucionário, Genial. Eu acredito que assim, eu posso não ser o maior sheik de conhecimento, eles podem falar o que for, tentar negar a minha existência como sheik, como tentaram fazer. Uma coisa que eles nunca vão anular são as boas obras. Mais do que eu ajudo a população de rua, eu devo muito à população de rua de São Paulo. Porque se o Sheik Rodrigo ganhou nome, não é porque eu fui deportado, isso é algo negativo. Que eles tentaram fazer de maldade, foi baseado em maldade. Quem Sim. levantou o meu nome, em verdade, Essas foi um padre ações. católico e foi a população de rua. Foram os pobres que levantaram o Sheik Rodrigo. Não é eu que ajudo os pobres. Eu falo pra eles. Eu falei, vocês sabem de uma coisa? E outra, o dinheiro que eu ajudo das ações, o Sheik posta pra se aparecer. E eu sempre deixo muito claro, eu não posto pra me aparecer. As pessoas fazem doações e eu transformo em Comprova comida para eles. o E essas teu pessoas, trabalho. por que me ajudam? Porque sabem que é uma convivência Destinado. diária e é destinado. Por isso, e teve gente que colocava, primeiro sheik na minha vida que eu vejo pedindo Pix. Então, quer dizer, as pessoas imaginam que o sheik é afortunado. Porque Isso, que é a gente tava mistura, falando, E a as história pessoas têm essa imagem ainda. Mas não é. Então, como as pessoas sabem que é uma ação séria, diária, e é muito engraçado, o meu pai, ele chega da feira, né? Por que eu dou comida no final do dia? Porque eu espero meu pai chegar da feira, porque ele vai comigo. E se eu pegar e for antes dele e não esperar ele chegar da feira, ele fica com a cara fechada comigo uns 2 dias. Eu falo com ele não, tá tudo bem. Ele dá. Por quê? Porque ele gosta. Então, de segunda de manhã que não tem feira, ele vai comigo pro Padre Júlio, ele leva banana, caixas de banana que ele compra da feira, e ele leva banana pro pessoal da rua lá no Padre Júlio toda segunda-feira de manhã. E os outros dias, todos os dias de tarde, ele tá lá comigo. Até domingo, feriado, não existe isso pra gente, né? Então, ele faz a comida, ou eu faço, a minha tia faz, alguém faz em casa, montamos lá e aí levamos todo dia. Então,
Sheik, deixa eu perguntar, a gente tem umas perguntas aqui, padrões que a gente faz para todos os convidados, e eu e o Pablo vamos nos alternar aqui. Eu queria saber, você teve coisa já que você pensou que era impossível e que você se vê hoje fazendo? Bom, você, imagino que tenha tido, ou você nunca pensou nisso, ou teve um monte, né? Porque você virou sheik brasileiro, fala persa, virou sheik, agora fazendo ações sociais como padre. Eu acho que, assim, para minha família, que humilde, e eu acho que eu ser sheik já foi um grande marco da minha vida, né? Mas eu nunca pensei em aparecer num jornal nacional, aparecer em principais jornais do Brasil e revista do Brasil e até fora do Brasil. Nunca pensei em pisar em 12 países diferentes do mundo, nunca pensei em sair falando 4 idiomas, nunca pensei em um monte de coisas que eu achava que não era pra mim, mas eu tinha dentro de mim que se o outro consegue, por que eu não posso? Ah, genial. A última Que tentativa legal. minha foi ser candidato a vereador, na última eleição em 2020. Ah, é? Eu fui candidato a vereador e eu falei, eu vou quebrar essa barreira. E aí eu achei que as pessoas não me aceitariam. E eu tive 1.624 votos. E eu falei, isso é maior do que a comunidade libanesa que frequenta a Mesquita do Brás. A comunidade não me aceitou. O povo brasileiro que não é muçulmano foi na urna e colocou o meu número lá e acreditou em mim. Então é uma barreira grande que eu consegui quebrar. Para 1.624 pessoas apertar o meu número, ali na urna é o maior voto de confiança que você pode dar para uma pessoa. Ali é você falar, eu acredito em você. Então eu acho que essa questão da política foi eu não ganhei em questão de ser eleito, mas eu ganhei numa questão uma questão pessoal minha, que eu falei, nossa, olha aqui, eu falei pro meu pai, eu tô vitorioso eu saí feliz na eleição, com 1.624 votos, eu falei para uma religião que é deturpada, rejeitada, entende-se como terrorista, e com a minha história de deportação por parte da própria comunidade muçulmana, não foi o povo brasileiro, o ateu, o católico que fez mal para mim, foram muçulmanos. Então, com tudo isso, eu acredito que a eleição para mim foi o maior marco que eu achava que eu não teria isso não ia acontecer na minha vida. Entre todas as outras, né, que você falou, se alguém conseguiu, eu consigo. Eu né? consigo, exatamente. E eu sou pré-candidato novamente em São Paulo esse olha ano. que legal. E se eu pular de 1.600 para 5.000, claro que a gente tem que entrar para ganhar. Mas é a credibilidade do povo brasileiro quebrando um estereótipo, uma barreira que fala, ele é sheik, eu não vou votar no muçulmano. Não, me enxergando como Rodrigo. Porque se entrar no meu Instagram, os sheiks criticam, porque eu tiro foto com meus cachorros, eu tiro foto de bermuda, camiseta e chinelo, dando comida pros pobres. Eu falo, eu vou com um anel do quê? Desse daqui, dar comida pros pobres? Não, tem que ter uma consciência de classe e tudo mais. Sim, com certeza. Então, eu mostro para as pessoas na minha rede social que o sheik é um ser humano. As pessoas te verem como um ser humano. Não idealizar claro. um cara afortunado, idealizar uma coisa que eu não sou. Eu sou um ser humano, eu sou o Rodrigo. Sheik, uma outra pergunta também do programa do Tudo é Possível, assim, a gente sempre pede para as pessoas que vêm no programa para elas indicarem uma leitura, um livro. Porque tem a questão das indicações. O que você sugere assim de leitura para as pessoas que estão... Olha, boa. O que eu indico, com relacionado ao Islã, é um livro islâmico, que obviamente então não é um livro que está em qualquer livraria, que não é tão conhecido. Esse livro aqui foi escrito cerca de 1.400 anos atrás, que ele chama Nahjul Balagha, quer dizer o método da eloquência. Foi escrito por Ali. Ali ele era primo e genro do profeta Muhammad. Olha. E ele sucede o profeta Muhammad não como profeta, mas ele propaga a mensagem do profeta Muhammad. Esse livro ele é grande, que ele está em árabe e português. Tem mas as ele duas. ele é bilíngue, né? Mas ele traz sermões, cartas, porque o Ali, na época, quando ele apresentava o Islã, ele escrevia carta para os governantes da região da Arábia, então ele escrevia carta para as pessoas, convidando elas a conhecer o Islã. Então tem cartas que ele escrevia, que é uma parte política, tem sermões que ele dava para os muçulmanos e tem os ditos que ele trazia baseado na religião, né? Então ele tem aqui mais de 600 ditos. E aqui fala sobre, por exemplo, uma das palestras que eu dei na Mesquita 2 semanas atrás foi sobre a hipocrisia. Mas eu não falei sobre a hipocrisia. O Imam Ali falou nesse livro
quais são os sinais de uma pessoa hipócrita dentro da sociedade. Então ele é um livro que não é São só para coisas tão muçulmano. E atuais também. Atuais, né? Uhum. Tem coisas que talvez as pessoas não vão entender, né? Uhum. Ó, um dito dele eu vou ler aqui para você. Fazei o bem aos pobres dos outros, para que o bem também seja feito aos vossos pobres. Que legal. Isso quebra uma barreira. Que legal. Isso quebra uma barreira Cultural, do islamismo. né? Ah, muçulmano só tem que ajudar Religioso, muçulmano. Não. Ó, o Ali tem... Barreiras culturais, fazei- religiosas. Fazei o bem aos pobres dos outros, né? Para que os outros seja feito aos vossos pobres. Genial, Então né? ele traz assim, esse livro aqui, ele é muito bacana. Isso me lembra muito, né? As pessoas querem começar a fazer o bem sempre, né? Ah, primeiro eu, depois o meu irmão, depois o meu amigo, depois não o meu sabe que a vida é uma vizinho. troca. Então. Né? Não reflete sobre a vida, que a vida é uma troca, na verdade. É o que eu falei. Eu, na minha pior fase, sendo atacado dentro da religião, ajudando os pobres, por isso eu tô aqui hoje. Olha que Sim, legal. com certeza. Fantástico. E o fantástico. outro, E o outro você livro trouxe que um eu outro livro comecei a também, ler, né? eu não terminei ainda, veio nas doações, na caixinha de doação para os moradores de rua. Eu levo o livro para eles também, porque eles gostam de ler. Mas um livro que eu achei bem bacana, desse Anderson Cavalcante, chama O que Realmente Importa. Então ele traz uma reflexão que eu vejo muito problema hoje das pessoas perderem um pouco a essência da própria existência. Quem sou eu hoje? Quem é o Rodrigo, né? As pessoas não conseguem hoje se definir quem é o Rodrigo, quem sou eu no planeta, o que eu estou fazendo aqui, o que eu agrego para a humanidade, né? Então ele tenta aqui nesse livro aqui, eu tô lendo ainda, estou no começo, mas ele tenta trazer aqui a ideia para você refletir de quem você encontrar o seu eu, né? E começar a refletir, não viver por viver, só viver para morrer, né? Mas passar dessa opção de Maravilhoso. é bem bacana. Genial. Vamos passar E é claro os que dois você aqui. tem que mostrar o teu livro não, também, a gente pelo chega amor lá. de Deus. Vamos, fala o nome desse aqui de novo, Chama que eu não vou saber dizer. Narju Balaga. Narju Balaga. Ele tem para vender num site que, se colocar Centro Islâmico no Brasil, no site deles tem esse livro para vender. Na loja deles. Acho que só lá vai encontrar. legal, Mas legal. é muito bacana. Legal, Esse daí eu não essa sei aqui, onde vende, Tá veio nas virado? doações. Ah, tá. Esse Aí, daqui eu não sei pronto. onde vende, o outro que realmente importa, porque ele veio nas doações O que realmente importa. e o de título me Anderson chamou a Cavalcante. atenção e eu Sim, achei muito fantástico. bacana. Muito Até legal. onde eu já li nele, eu achei muito bacana. Muito legal. Né? Muito bom. Então, estamos caminhando para o final aqui, né, Pablo? Opa! Mais alguma pergunta aqui? Vamos deixar aqui, porque aí a gente vai trazer agora Como eu falei o nosso baleirinho. Como eu falei antes, é um homem que tem muita vida para contar, né? Muita vida, muita história. A gente tá aqui, parece que a gente começou a conversar faz 5 minutos, né? Imagina. Porque Passa é rápido. muito gostoso aqui, um papo fantástico. Então a gente tem esse baleirinho aqui, tem umas frases aqui, tá vendo que tem uns papeizinhos aqui? Queria que você abrisse, e esses papeizinhos são mensagens que tem variadas aí. Então abre algum, pega um papelzinho e aí mostra pra gente, lê o papelzinho o que é, e aí você tem que seguir o seu coração. Vamos ver o que é, que saiu aí. Se desculpar com alguém. Se desculpar com alguém. Se desculpar. E aí? Bom, acho que me desculpar com alguém, eu sou muito rápido nas atitudes, né? Então se eu vejo que eu tô errado, eu tento me consertar naquele momento. Também sou um tipo de pessoa que fala muito na cara e daqui 5 minutos morre, né? Mas hoje, se eu fosse ser honesto e me desculpar, eu tinha que desculpar com um primo meu, uma pessoa de consideração que chama Denis. Foi uma pessoa que desde o começo do Centro Islâmico, até um pouco antes esteve do meu lado, me ajudou muito. Tirava foto, fazia de tudo, na campanha eleitoral também. E no último ano e meio, nós discutimos muito, né? Discutimos muito e tivemos discussão até dele me agredir na hora porque se sentiu ofendido. E assim, já passou, se desculpamos um com o outro. Ele trabalha na feira com meu pai, mas mesmo assim, mesmo ele estando lá em casa porque trabalha lá, ainda tem aquele clima. Você sente que mesmo que passou um ano e pouco, não da minha parte, né? Porque eu acho que ele mais se sentiu ofendido, né, do que eu, porque acho que ele fala que ele esperava ser mais valorizado. Ele acha que ele não foi muito valorizado. Então eu acho que se eu fiz alguma coisa de errado nas falas e tudo, que eu sempre falo pra ele, é a questão de idealizar as pessoas. O sheik, não, eu erro. Né? Eu tomo decisões erradas,
e às vezes uma decisão errada pode afetar a vida das pessoas, né? E por isso que hoje, se fosse pensar na primeira pessoa, acho que é ele, porque que é o único que até hoje que guarda um rancor, um sentimento de mágoa. Eu não guardo, assim, eu resolvo minhas coisas muito rápido, mas não posso exigir que as pessoas sejam iguais, né? Então, é uma pessoa que tem uma mágoa, percebe que ainda tem uma ferida no coração dele que ele não superou, né? Então, acho que... Muito bom, Acho bonito, que seria- sincero, acho que seria- transparente. sim. acho que seria o Denis, né? Muito bom. Agora aqui tem umas lembrancinhas aqui. Um bottom, pode pegar aqui quantos você quiser. Aqui também tem uns adesivos para você do nosso podcast. E eu sei que você também trouxe um presente pra gente. Sim, eu trouxe o meu livro, né? Olha. Onde aí sim dá pra vocês lerem, entenderem a Esse sim. história mais completa Intrigas no reino de Alá. Né? Porque o meu maior ataque veio dentro do reino de Alá, Sim. veio dentro da parte dos muçulmanos, não foi algo, agradeço o presente, não foi algo que veio de fora, né? E na parte de trás da capa, no contracapa do livro, né? Perdão, aqui na parte traseira, tem as matérias, ó, professor terrorista, que foi a primeira matéria com o Sheikh Irabani. Professor terrorista chegou Foi na isso? Veja que colocou o professor terrorista. Que era você. Não, era o Sheikh Irabani. Que era ele, mas Que ele eu fazia me uma ligação com associava, você. exatamente. Entendi. Então aqui colocamos algumas Professor principais terrorista, matérias como que... se você tivesse sido aluno do Do- terrorismo. Exato. Aí teve aqui Mulá quer dizer sábio, né? Foi na Folha de Mulá brasileira. Mulá quer dizer sábio. É o sheik, no caso. Então aqui fala de quando eu sou o primeiro sheik brasileiro na capa da Folha. Depois aqui o primeiro brasileiro xiita, né? Que estudava no Irã é deportado. Depois tem a matéria Intrigas no Reino de Alá, quando eu faço uma denúncia na mídia. Eu joguei na minha rede social e foi parar na mídia com relação a atos de discriminação na Mesquita do Brás. Então, Sim. aí sai essa matéria chamada Intrigas no Reino de Alá. Que acabou se tornando eu o nome fui- do livro. Páginas amarelas da revista Veja, a mesma revista Veja que fala mal de mim com o professor terrorista, Uhum. depois Te de coloca- anos é a mesma revista Veja que já coloca Que bom. o Sheik e faz uma entrevista bonita Qual comigo. foi que aqui? bom, né? Aqui não dá pra ler o A ameaça título. radical. A ameaça radical. Mas aí é eu falando da questão de... Foi na Sim. época do Estado Islâmico, Sim. falando de brasileiros convertidos que estavam se tornando extremistas. E aqui tem esse folhetinho que eu mandei fazer que chama O Islã e a Caridade. Então aqui ele está trazendo só baseado em versículos do Alcorão Sagrado, falando qual é a importância da caridade dentro do Islã, baseado em versículos do Alcorão. Que demais, que Perfeito. demais. Nós que agradecemos Que combina com muito. a cor do teu podcast. Combina com a cor perfeitamente, azul e amarelo, olha aqui. Eu não sei se vai pegar aí na Perfeito. câmera, mas ó, azul e amarelo, bem a cor do nosso podcast. Então, para finalizar, Pablo, podemos finalizar? Aí a Claro, gente com poderia ficar certeza. aqui mais 2, 3 horas se não fosse o Nossa, estúdio, né? é o Né? tempo, Se né? não fosse o tempo do estúdio. Exato. Mas para finalizar, a gente queria que você olhasse para aquela câmera que vai ficar com a luzinha vermelha e desse conselho para quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida. Sabe aquelas pessoas que demoram para acreditar Semente, em si mesma, enfim. Exato. Né? Bom, o que eu tenho para dizer é que eu sou uma pessoa improvável, porque eu nasci, morei entre o circo, uma casinha de 2 cômodos, não tinha recurso, uma mãe deficiente física, um pai de uma cultura bem complicada, e nunca imaginei estudar tanto e estudar fora do Brasil e falar outras línguas, viajar a outros países, conhecer culturas, e superei e consegui. Né? Nunca imaginei ser capa de revista, jornal, nunca imaginei as pessoas me tratarem com tanto respeito que eu falo, eu nem sou digno desse tanto carinho e respeito que as pessoas me tratam. Quebrei várias barreiras dentro da religião, né? E estou fazendo a minha história, na verdade, da minha vida, dentro da religião também, auxiliando a religião, em fato. Então, o maior conselho que eu dou sempre para as pessoas é acreditar que se é possível para o outro, é possível para você também. A gente sabe que as formas, os meios, os recursos são diferentes. Mas você tem que dar o seu máximo e ser o melhor, porque o melhor sempre ele vai se destacar, ou dar o seu melhor, no caso, né? Nunca podemos oferecer o pior ao outro. A única coisa que tem que fazer é acreditar. Se eu não acreditasse em mim e não fosse insistente, por mais que inúmeras pessoas tentaram me derrubar, se eu não fosse persistente e acreditasse em mim mesmo, eu não tinha chegado em lugar nenhum. A gente bota muita fé nas pessoas e se decepciona. Então a gente precisa aprender a botar mais fé dentro da gente e ir atrás dos objetivos, trabalhar nele com
com responsabilidade, com uma ponderação, e sempre estar focado, né? A educação, ela é tudo. Você tem que ter uma organização nas suas atividades, aonde você quer chegar, tem que ter um objetivo ali. Então, se você acreditar em você mesmo, tudo vai se tornar possível na sua vida. Isso é um fato e é o que eu vivo até hoje. E tenho muita coisa ainda para viver, então eu não sei o que vai ser amanhã, mas tudo é possível. E eu luto por aquilo que eu quero tentar fazer. Então, acho que é isso. Maravilha, maravilha. Nós acreditamos exatamente nisso, né? Senão não estaríamos aqui no Tudo é Possível podcast. Eu sou o Karim Feres. Pablo Mac. Pablo Mac. Sheik Rodrigo Jalul. Já deixar suas redes sociais. Aliás, futuro vereador da cidade de São Paulo em algum momento da vida. Em algum momento da vida. Mas eu acredito. Eu acredito que ninguém entra pra perder. Ninguém tem pra perder. Ninguém entra pra perder, né? Então deixa suas redes sociais. Eu acho que tá como, ou tá como Sheik Rodrigo Jalul ou tá como Rodrigo Jalul. Mas se por acha, porque é verificado, é o primeiro que vai aparecer. Se por Rodrigo e o JA, já vai aparecer lá, é Rodrigo Jalul. E vocês nos acham todos nas redes sociais, Tudo é Possível Podcast. Nossa plataforma principal é no YouTube, também na plataforma de áudio do Spotify e nas redes sociais como Instagram, Facebook e outras. Estamos em todas por aí. Então, nos resta o quê? Bora ser feliz, pessoal, e abraço para todo mundo. Obrigado. Sheik, obrigado. Dá a mão aqui, vamos fazer aqui uma corrente do bem aí. Valeu, pessoal!